Hoje, nas trilhas do conhecimento, o que é o temperamento de uma pessoa? Como ele te influencia a ser quem você é? Coléricos, fleumáticos, sanguíneos e melancólicos. Você sabe qual desses temperamentos é o seu? Como lidar com eles e usá-los a seu favor? Bom, parte importante da nossa personalidade, o temperamento se relaciona à parte biológica de como o nosso corpo é afetado emocionalmente pelas diversas situações reais ou imaginárias que influenciam de alguma forma nosso humor e nos retira do estado de equilíbrio. Ele é como que uma predisposição natural, uma tendência que estabelece um padrão de resposta emocional e sentimental de alguém nas diversas experiências que vivenciamos. Esses diferentes padrões de estado de ânimo são conhecidos desde a antiguidade. O primeiro a relatá-los, ainda de forma embrionária, foi Hipócrates, o aclamado pai da medicina, e isso ainda no século IV a.C. Ele acreditava que as pessoas tinham 4 diferentes humores, devido à sua composição por 4 diferentes líquidos: o sangue, a bilis negra, a bilis amarela e o fleuma. Para eles, as pessoas ficavam doentes quando houvesse um desequilíbrio entre esses humores. Mas foi somente 700 anos depois que Galeno, um médico romano, relacionou esses humores às emoções e formou a teoria dos 4 temperamentos, entendendo que um desses humores sempre prevalece em relação aos demais nas pessoas. Assim, por exemplo, quando um líquido prevalente é o sangue, a pessoa seria mais alegre e expansiva. Se fosse a bilis negra, mais melancólica, a amarela, mais colérica e o fleuma, mais desanimado. Passados mais de 1.700 anos, sabemos que as causas atribuídas naqueles tempos a essas tendências estavam erradas, mas a realidade mostrou que as observações antigas são ainda válidas e reconhecidas pela psicologia nos dias de hoje. Suas origens atualmente são atribuídas a fatores genético-biológicos, portanto, puramente físico, como os antigos já diziam. Como não podemos trocar de corpo, a forma mais adequada de lidarmos com essas inclinações importantes que formam a nossa personalidade é descobrirmos quais as características que cada temperamento tem, seus pontos fortes e fracos, e usá-los para melhor nos relacionarmos com as pessoas e com nós mesmos. Iniciando pela descoberta do nosso próprio temperamento, atualmente há muitos testes que podem ser realizados para descobri-los. Inclusive, alguns extrapolam esses 4 temperamentos fundamentais e avançam para 8 ou até mesmo 16 tipos diferentes, dependendo das combinações das diversas características de cada um deles. Aqui vamos simplificar e falar apenas da forma clássica, com os 4 temperamentos originalmente trazidos por Galeno. Mas saibam que há essa multiplicidade de atributos que podem ser refinados, dando origem a temperamentos adicionais em outros sistemas mais complexos de classificação. Para essa forma mais simples, precisamos apenas responder 2 perguntas que nos darão respostas do tipo sim ou não. A primeira é: quando sou atingido por algum estímulo externo ou relembro algo que contém alguma carga emocional, fico afetado facilmente por essas energias? Sim ou não? E a segunda: quando esse afeto surge, ele permanece por muito tempo ou rapidamente vai embora? Sim ou não? Por exemplo, imagine que você está no trânsito e alguém buzina ou te xinga. Isso geralmente te afeta? E se te afeta, quanto tempo você fica com os ânimos alterados por conta disso? Bom, relacionando essas respostas aos 4 temperamentos, temos os seguintes encaixes. Se esses estímulos te afetam de forma intensa e com facilidade, você é um colérico ou sanguíneo, enquanto melancólicos e fleumáticos quase não se afetam com novos estímulos. Passando para o tempo de duração desses impulsos, os comportamentos das pessoas com esses 4 temperamentos obedecem uma dinâmica análoga ao de certos materiais quando queremos colocar fogo neles. Coléricos e melancólicos permanecem afetados por um longo tempo, assim como um carvão e um tronco seco que pegaram fogo. Por outro lado, sanguíneos e fleumáticos têm a dinâmica oposta. Ficam afetados por pouco tempo, mas por motivos diferentes. Os sanguíneos, tal como uma palha seca, pegam fogo rapidamente e rapidamente são consumidos por esse fogo, portanto, retornam de forma acelerada à normalidade. Enquanto os fleumáticos, naturalmente desanimados e sem muita energia,
voltam ao equilíbrio velozmente devido à sua própria natureza, tal como um tronco de árvore molhado, que não pega fogo facilmente e, quando pega, se apaga com facilidade, pois não é um bom combustível. Indo para os defeitos dominantes e os pontos fortes de cada temperamento, temos o seguinte: fleumáticos. Fleumáticos têm baixa energia e, portanto, uma tendência à inação, estagnação e comodismo, já que possui dificuldades para transformações mais difíceis que demandem mais esforços. A maneira certa de lidar com essa tendência, que traduz um ponto fraco, é a prática de esportes que demande ação e esforço. Assim, de maneira lúdica, o fleumático vai se acostumando a se mover, agir e se esforçar. O ponto forte deles é a disposição natural para ser um bom analista e assim atuarem de maneira efetiva como conciliadores e diplomatas, já que conseguem controlar suas emoções e agir de maneira fria e sincera. Fleumáticos tendem a ficar no mundo deles e são estimulados por meio do raciocínio. Precisam enxergar a verdade para se motivar a agir. Como o motor emocional deles é fraco, é preciso movê-los pela inteligência. Um grande fleumático da nossa história foi Santo Tomás de Aquino, autor da memorável Suma Teológica. Melancólicos. Os melancólicos têm uma memória passional profunda, ao contrário dos fleumáticos, que ficam no mundo interior deles para fugir de problemas e não ter de agir. Os melancólicos ficam no mundo interior deles remoendo os problemas e imaginando infinitas possibilidades de lidar com eles. Nos melancólicos, há uma verdadeira fixação pelos problemas e por isso facilmente ficam tristes, depressivos e no limite até desesperados. O lado positivo é que quando os melancólicos conseguem direcionar a memória afetiva para alguma experiência boa, ele consegue se tornar uma pessoa esperançosa, positiva, um bom religioso e até um bom contemplativo, por exemplo. São melancólicos extraordinários que souberam lidar positivamente com seus temperamentos São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Sanguíneos. Os sanguíneos são muito ligados aos seus sentidos físicos e têm pouca vida interior. Por isso, sua atenção fica o tempo todo pulando, sem foco, em tudo que está ao seu redor. Comumente, são pessoas comunicativas e impulsivas, com uma tendência natural a enjoar das coisas com facilidade e não prosseguir nos seus objetivos, deixando-os sempre em aberto. Para equilibrar essa inclinação, é preciso conscientemente olhar mais para si mesmo e se direcionar menos para fora. Ao fazer isso, sua índole moral começará a se modificar e reverterá a visão egoísta de enxergar as coisas puramente como objetos a serem usados e descartados, bem como diminuirá a necessidade de querer ser sempre o centro das atenções. Eles geralmente adoram um palco. Um sanguíneo famoso na nossa história foi Santo Agostinho. Coléricos. Coléricos também são voltados para fora, mas seu grande problema é o orgulho excessivo, o que faz com que, especialmente eles, apontem os problemas como culpa de todos, menos de si mesmo. E isso porque eles têm uma tendência à liderança. Como a parte analítica deles também é muito forte e boa, torna-se importante voltar a essa prática para desenvolver humildade. Nesse temperamento há uma certa fixação e supervalorização dos seus próprios pensamentos e ideias, desprezando as dos demais e se enxergando como peça fundamental da equipe que faz parte, menosprezando o resto. Um grande colérico da nossa história foi Napoleão Bonaparte. De forma geral, dois grandes vícios governam o ser humano, o orgulho e a vaidade. Tal como nos coléricos, os melancólicos também têm como vício fundamental o orgulho, ou seja, uma tendência natural à arrogância e à soberba, enquanto sanguíneos e fleumáticos são mais vaidosos, denotando geralmente um excessivo apego à opinião dos outros como fio condutor do seu próprio comportamento. Ocorre, porém, que em cada temperamento esses vícios agem de forma diferente. Nos coléricos, o orgulho se revela por meio da intransigência com os outros. Ele acha sempre que tudo que vem dele é o melhor e não gosta de ceder. O mesmo vício, para os melancólicos, se apresenta como uma vergonha de errar e ser humilhado, o que o faz tender à inação.
Já a vaidade faz dos sanguíneos pessoas com tendência a se importarem demasiadamente com as aparências. Enquanto o orgulhoso colérico quer ser o melhor, o vaidoso quer apenas parecer o melhor, porque geralmente não estão dispostos a pagar o preço para alcançar esse objetivo. Esse mesmo vício funciona de forma diferente para os fleumáticos. Também movidos por uma preocupação desequilibrada com o que os outros vão falar deles, tendem a se voltar para dentro, se isolarem e viverem uma vida vazia como se fossem autossuficientes. A principal virtude que se opõe ao orgulho e à vaidade é a humildade. Daí, essa ser a base para todas as demais virtudes e, portanto, a direção certa a ser seguida para aqueles que desejam se livrar das más tendências originadas dos seus temperamentos e chegar no próximo nível de desenvolvimento. E é isso, extremamente importante para aqueles que gostam de entender a natureza humana e se comprometem com o seu autoaperfeiçoamento. A sabedoria humilde dos temperamentos acabam por ser uma preciosa ferramenta na caminhada de todos nós. Se gostou, deixe um like, compartilhe e se inscrevam nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.